Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Prazer a gente estar junto de novo. E olha que bom, né? A gente está aqui nesse curso e nessa matéria tão importante, filosofia da religião. E eu acho que tem tanta coisa legal para a gente aprender. A gente está nessa unidade 1, pensando um pouco sobre a existência de Deus, muita coisa boa. Eu sei que às vezes dá uma bugada aí na cabeça da gente, mas é normal, natural. Com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Aliás, é bom que você troque figurinhas aí com seus colegas de curso, com o pessoal. Leia mais uma vez, como eu estou sempre frisando aqui, vou fazer isso até o final. Leia a bibliografia, os livros que você tem, os dicionários, porque isso vai te ajudar muito a dar um passo, né, um pouco mais aprofundado. E ó, nessa nossa aula aqui, a nossa aula 3, a gente vai falar sobre as teorias, algumas teorias pelo menos, que negam a existência de Deus. É importante, a gente falou bastante aqui sobre a existência de Deus, os argumentos, né, racionais e tudo mais. Aí entra o outro lado, de quem nega essa existência, e aí, gente, tem muita coisa, é um caminho assim extremamente amplo dos que negam a existência de Deus. Historicamente, muita coisa já foi apresentada com a finalidade de questionar a existência de Deus. Nessa unidade a gente vai ver, principalmente nessa aula, a gente vai ver um pouco algumas dessas coisas, como o ateísmo, o agnosticismo, o deísmo, o materialismo, o panteísmo, o panenteísmo e o politeísmo. Eu sei que são palavras assim que falam, meu Deus do céu, tanta palavra é essa? Anote uma por uma, com calma, pense nelas. E olha, geralmente quando vem com esse ismo, denotam um construto, um sistema, um conceito, até mesmo uma teologia ou uma filosofia em cima disso. Então, é importante que você pense cada uma dessas palavras com calma, porque existe muita fake news em cima disso. Tem muita gente, por exemplo, quando fala de ateísmo, não faz ideia de que tipo de ateísmo está falando. Porque existem diversas formas de ateísmo. Até biblicamente falando, por exemplo, o Salmo 14 diz o louco no coração não há Deus. O pior tipo de ateísmo que existe é o ateísmo de coração. Então tem diversas outras formas, outros tipos de ateísmo, e a gente vai olhar algumas aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, como eu disse a vocês aqui, a gente vai pensar algumas dessas formas, né? Ateísmo, agnosticismo, deísmo, materialismo, panteísmo, panenteísmo, politeísmo. Mas vamos começar olhando um pouco do ateísmo, que obviamente muita gente já sabe, define a ideia de não crer na existência de Deus. Se você pegar esse termo, no grego geralmente tem um prefixo de negação, não theos, não Deus. Então, o ateísmo defende a inexistência de Deus, logicamente se opõe ao teísmo com T e não deísmo com D, depois a gente vai ver isso. Então, não crê também na existência de nenhuma realidade sobrenatural. Alguns vão nesse nível mais radical e não creem em nenhuma realidade sobrenatural. O Walter Ewell, que você vai ver depois aí na bibliografia, tem o texto dele, ele destaca que existem pelo menos 4 maneiras para você considerar o ateísmo. Isso na visão do Walter Ewell, tem outras também. Mas essa aqui já serve para a gente. O ateísmo clássico, o ateísmo filosófico, o ateísmo dogmático e o ateísmo prático. Ateísmo clássico, por exemplo, que não é uma negação geral da existência de Deus, mas a rejeição do Deus de uma nação específica. Ou seja, a gente que nega um Deus de Israel, por exemplo, que nega o Deus de uma concepção, de um sistema, de uma ideia teológica. Esse é o clássico. O indivíduo fala, bom, eu não creio nesse tipo de Deus aí. Tem também, na visão do Walter Ewell, o ateísmo filosófico. Essa posição pode ser contrastada com o teísmo, que afirma uma deidade pessoal e autoconsciente. Então, a ideia aqui seria mais um debate de ideias filosóficas e aprofundado. Não creio nessa concepção que se tem de Deus. Eu creio num Deus diferente. Então tem esse tipo de ateísmo que constrói uma ideia, um construto ideal teológico e ontológico de Deus. Já o ateísmo dogmático é a negação total da existência de Deus. É um dogma, não acredito e ponto. Essa posição é mais rara do que nós podemos pensar, porque as pessoas mais frequentemente se declaram ou agnósticas ou secularistas. Então, nesse sentido aqui, dogmático é o indivíduo que de fato protesta, que tenta criar a antítese sobre Deus, que tenta quebrar todo e qualquer tipo de mentalidade que venha raciocinar a partir da existência de Deus. Então ele é dogmático, no sentido de dogma. E tem o ateísmo prático, ou seja, embora Deus não seja negado, a vida é vivida como se Deus não existisse. Há uma total indiferença
as suas reivindicações. Então, quando você olha para o ateísmo como uma filosofia, até mesmo uma estranha antiteologia sobre a existência de Deus, tem diversas formas para a gente pensar. Por exemplo, tem gente que vai ter um ateísmo com base até política, de acreditar que um mundo como esse, com tanta coisa e tanta divergência, não pode ser visto do ponto de vista da existência de Deus, e diversas outras formas. E deixa eu falar uma coisa que é importante. Algumas pessoas, de fato, nem são ateístas ou ateias. Algumas são apenas de protesto, porque querem colocar o mundo dentro de uma lógica de perfeição e quando não conseguem colocar Deus ou encaixar Deus nisso. Ou muitos fazem uma coisa que é pior, creem numa projeção de sua própria mente, é uma psique sua elaborada e colocada para fora como objeto de perfeição, e chamam isso de Deus. Um dado momento isso falha, porque é óbvio, limitado, e eles se voltam contra Deus. Então tem diversas outras formas. O ateísmo não é uma coisa simples que se esgota numa frase. É extremamente profundo e muita coisa para acontecer. Então, é importante que a gente, quando estiver tratando de ateísmo, você estiver estudando isso, tenha em mente que existem diversas possibilidades, diversas vias para se entender. Vamos usar Tomás de Aquino, diversas vias para se entender isso. Outra coisa que tem dentro dessa negação, dessas teorias de negação da existência de Deus, é o agnosticismo. O agnosticismo defende a impossibilidade do ser humano chegar ao conhecimento de Deus, uma vez que as evidências da sua existência não estão no domínio da matéria. Então, muita gente com agnóstico vai pensar nisso. Bom, não dá para... Se é metafísico, é sobrenatural, é sagrado, a minha mente não consegue atingir, ponto. Então trabalham com essa ideia, não querem nem saber que existe. Outros são até mais radicais. Bom, não tem a ver comigo, não desce ao meu conhecimento, ou eu não consigo chegar. Aí falta um pouco de humildade para entender isso. Então, muitos simplesmente bate no peito e usa esse termo. Eu já vi gente usar isso até como um certo sentido de arrogância. Bom, eu sou agnóstico, né? E ainda no agnosticismo, existem pelo menos duas linhas de pensamento. A primeira, que é denominada de ateísmo agnóstico, que não crê na existência da divindade porque não é possível concebê-la de uma forma racional. Ou seja, os caras acreditam, não dá para racionalizar a ideia de Deus, então ele não acredita. Então, é um ateísmo dogmático, e agnóstico no caso, perdão. E a segunda é o teísmo com T, teísmo agnóstico, que admite a existência de uma divindade, mas considera que é impossível conhecê-la. O agnosticismo é uma posição indefinida entre a crença e a descrença em Deus. Fica habitando um meio termo. O agnóstico tem esse problema aí, porque ele nem define, obviamente, uma crença, porque ele, de certo modo, não quer admitir que aquilo não exista. Mas também não admite que de fato possa existir. Então fica nesse meio termo aí. É uma coisa que é indefinida, que às vezes é até meio perigosa, meio complicada, que quando você vai conversar com alguém que de fato é agnóstico em um desses níveis aqui, vai perceber que ele meio que teme em algum momento atingir essa divindade. E aí pode ser um problema pessoal, sei lá. E ele começa a perceber que isso pode gerar para ele algum problema na mente. Ou pensa o seguinte, bom, eu preciso construir uma ideia primeiro, porque na minha racionalidade eu não vou atingir isso nunca. E aí começa com uma série de desculpas, uma série de ideias. Você vai ver que ao longo da história, se você for pesquisar com calma aí, alguns textos que vão ser escritos depois, até nas discussões teológicas sobre isso, você sente essa indefinição. E ela é o ponto principal, talvez, dessa construção do agnosticismo, seja ele teísta, seja ele completo no sentido integral de toda a filosofia, ou só no sentido da religião. Outra coisa que também cabe aqui, e aí a gente vai falar depois com mais calma sobre isso, até numa outra aula, é o deísmo com D de dado. É que são palavras muito parecidas na língua portuguesa. Teísmo com T, sentido a Deus, o teos, e deísmo com D de dado. O que é o deísmo? Ele admite a existência de Deus, mas considera não haver, por parte dele, nenhum tipo de revelação ao ser humano. Ou seja, numa concepção, se ele existe, ele não interfere no universo. É aquela ideia mais ou menos assim, bom, se Deus existe, ele criou esse negócio, virou as costas e foi embora. Ele não se envolve com isso, ele não está nem aí para o que está acontecendo aqui. Aliás, o deísmo é uma posição filosófica que aceita Deus, não pelas vias da revelação ou da religião, mas pelo livre pensamento e pela experiência pessoal. Então, trata-se de um conceito meramente racional acerca de Deus que conflita com o modo como a Bíblia o apresenta.
E olha que coisa interessante, né? O deísmo acredita num Deus que está por trás de todas as coisas como o criador delas. Eles afirmam que a maior dádiva de Deus para a humanidade não é a religião, é a capacidade de raciocinar e seguir suas leis livremente. Quando você olha, pesquisa, para e pensa na ideia do deísmo, tem muita gente de verdade que ainda acredita nisso e nem sabe. Tem muita gente que poderia passar perfeitamente por um deísta e não faz ideia que isso exista enquanto conhecimento estruturado e sistematizado. Muita gente ainda acredita, bom, Deus criou tudo, criou as leis, lei física, lei da natureza e deixou esse negócio funcionar, como mentalidade de relojoeiro. Ele criou e deixou a coisa funcionar. E a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra um Deus de relacionamento, um Deus que é transcendente, sim, mas também é imanente, está aqui com a gente também, participa da nossa vida e tem esse relacionamento conosco. É importante que a gente entenda, principalmente nós que temos uma fé cristã baseada na revelação de Deus em Cristo e nesse vir até aqui de Deus em Cristo. É importante demais que a gente pense nisso. Outra ideia que vai contra a existência de Deus, outro sistema de ideias, é o materialismo. E o materialismo, ele rejeita o mundo espiritual e considera a matéria como única realidade a ser considerada. Assim, essa matéria está presente na composição de tudo o que existe e que as interações resultam em todos os acontecimentos existentes. Pelo fato de negar o princípio espiritual, o materialismo considera a matéria como realidade primeira e última do universo. Ou seja, o que é o materialismo? Ele consiste em afirmar que a única causa das coisas é a matéria. Ou seja, a ideia seria, tudo que é espiritual, de certo modo místico, transcendente, metafísico, é base da criação da mente. Porque o que tem aqui é o que de fato existe, é isso que a gente pode tocar, experiências racionais do toque, do sensitivo, daquilo que existe no mundo aqui hoje. Aí, com base nisso, o materialismo vai te colocar, por exemplo, em alguém em franca oposição a tudo que é espiritual. E aí você pode, nesse caso, se apaixonar muito por aquilo que é só daqui. O dinheiro, a coisa que se pega, que se compra, o acúmulo, a posse, o controle, porque isso tudo vai definir a mentalidade de quem acredita só na matéria. Reduz todo o conhecimento de Deus à ideia da matéria. De modo que, se nada que exista de fato espiritual pode existir, então como é que pode existir Deus? Então eles chegam a esse nível de dizer que Deus provavelmente ou jamais possa existir, porque é uma realidade espiritual demais para o mundo material demais. Outra coisa é o panteísmo. Essa expressão tem o sentido de panta no grego, tudo. Defende a ideia de que Deus não é um ser pessoal, mas sim que o universo e Deus fazem parte de uma realidade integrada. Ou seja, no panteísmo, Deus é considerado a cabeça do universo, enquanto o cosmo é considerado o corpo. Deus e o universo são uma coisa só. Panta, tudo é Deus. Essa é a ideia por trás do panteísmo. O panteísmo é uma espécie de monismo, é outro conceito que você deve estudar com calma, monismo, que identifica a mente e a matéria, mono, um só, e que pensa que a unidade é divina. Assim, o finito e o infinito tornam-se uma e a mesma coisa, embora diferentes expressões dessa coisa. Interessante que é uma outra filosofia que a gente vê às vezes envolvido nas coisas. Eu estava lendo esses dias um texto de um escritor, um cristão inclusive, que ele vai dizer, olha, eu estava mergulhando num rio perto da minha casa, e aí eu percebi que aquele rio era também Deus que estava me abraçando, e a partir das águas tocando o meu rosto, eu senti Deus me tocar. Pela experiência em si, até pode ser. Mas lembra, bate na trave do que é um pouco da ideia do panteísmo, que tudo é Deus, essa coisa toda. Então é muito perigoso. É uma filosofia que você deve pensar com calma, ler, tem muita coisa escrita sobre isso, principalmente nos textos que trabalham a filosofia da religião. É bom pensar um pouco mais com calma nisso. E quando pensar em panteísmo, pensem nessa expressão panta, do grego, tudo. Diferente do panteísmo, tem também o panenteísmo. Panenteísmo. Diferente do panteísmo, o panenteísmo defende a ideia de que o universo é que está contido em Deus. Só que Deus é superior a isso. Então, entendo a diferença. Panteísmo, Deus está em tudo, tudo é Deus. Panenteísmo, o universo está contido em Deus, mas Deus é superior a ele. É uma filosofia um pouco diferente, mas que trabalha também. Tipo assim, todas as coisas estão dentro do ser de Deus, de acordo com o panenteísmo, embora Deus não consista na totalidade das coisas. O panenteísmo até afirma a autoidentidade de Deus como independente das coisas particulares que existem ou em separado dela. Só que interessante é que pensar isso é colocar também como se
de certo modo, todas as coisas estivessem nele, mesmo que faça uma diferença entre ele e as coisas. Quando você pensa nesse tipo de mentalidade, aliás, deixa eu fazer uma coisa muito importante aqui, uma pausa aqui, ó. Esse tipo de mentalidade, por que a gente pensa isso? Por que isso é importante para o nosso pensamento? Porque às vezes o aluno pensa assim, para que eu tenho que saber essas coisas? Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que ler isso? Porque cada um desses aqui são esforços do contrário à busca de Deus. Tudo isso aqui nada mais é do que a gente buscando compreender Deus, ou mesmo que seja pela via da negação. E chega um dado momento onde a pessoa começa a criar confusões absurdas sobre a vida. E isso aqui só vai provar uma coisa para mim e para você, que é impossível que pela minha própria cabeça, eu sozinho, humanamente falando, chegue até a revelação de Deus. Isso é feito através da palavra, da escritura, da ação do Espírito Santo em mim. E aí, com o tempo passando, à medida que essa coisa vai trabalhando em mim, eu sou inserido naquilo que é uma manifestação profunda da graça de Deus, que é salvação, que é a experiência comunitária na igreja. Toda essa coisa vai diluindo essas confusões da mente. Aí entra a escritura, a boa teologia, o participar com os irmãos, a bênção de Deus envolvida na igreja. É isso que limpa da nossa mente essas confusões absurdas que podem criar, se deixadas por elas mesmas, um abismo entre a gente e a manifestação de Deus. É por isso que você vai ver tanta gente que tem um conhecimento teológico tão profundo, doutores de teologia, que dão aulas nas grandes universidades do mundo, mas que não têm qualquer vida com Deus. Porque deixam só a sua mente, mas esquecem de uma revelação mais profunda, de um envolvimento mais profundo com Deus. E é importante mais que a gente pense isso nesse nosso curso aqui. Porque em cima de qualquer coisa, ou além de qualquer coisa, o mais importante é que a gente tenha de fato a consciência de que Deus está além e acima de qualquer confusão que a gente tenha criado em nome dele. Outra coisa que acontece muito também como uma narrativa, uma teologia, uma ideologia contrária à existência de Deus é o politeísmo. O que é o politeísmo? Ele admite a existência de mais de um Deus e também considera a possibilidade de existir entre eles uma relação de hierarquia. No politeísmo, o seu adepto tem a opção de servir a um desses deuses ou até mesmo vários desses deuses. Então, é muito interessante você observar isso, o politeísmo. Poli no grego é o sentido de 4 ou mais, né? Então, quando você começa a pensar no politeísmo e esses deuses, essa multiplicidade de deuses, essa coisa toda absurda que enche, tem gente, por exemplo, que vai ter milhões de expressões de deuses a partir até de sua religião, da proposta religiosa que tiver. Enquanto, biblicamente falando, a gente conhece que há só um Senhor soberano sobre tudo, sobre todos no universo. O politeísmo é mais ou menos uma concessão que o espírito inquieto do homem faz. Bom, eu não quero acreditar num único Deus, então eu acredito em vários deuses. E aí entra o princípio da idolatria. Porque, como diz o Jake Bill, você se torna aquilo que adora. Então, geralmente, a idolatria nada mais é do que uma adoração disfarçada de mim mesmo. O cara que é briguento vai adorar o Deus da guerra. Ele vai adorar uma projeção de si mesmo. E ele vai chamar isso de Deus. É mais fácil criar essa via. Então, gente, até aqui a gente viu nessa nossa unidade 1, pensou alguma coisa sobre a existência de Deus, sobre Tomás de Aquino, sobre as 5 vias, sobre as propostas e contrapropostas aí de existência e não existência de Deus. E com calma eu quero que você pare, pense, reflita sobre isso, porque a gente começa a partir de agora, e nas próximas aulas também, a unidade 2, onde a gente vai trabalhar um pouco de teísmo com T e deísmo com D. Teísmo e deísmo. E é importante mais que a gente entenda isso, porque isso são posições filosóficas que buscam compreender qual é o alcance do agente organizador do universo ou criador naquilo que ele foi criado a partir da criação propriamente dita. Ou seja, a reflexão tem a finalidade de investigar o princípio criador e qual é a influência desse mesmo princípio no universo. O deísmo considera a origem do universo realizada a partir de um princípio criador, porém, defende que este não interfere de maneira ativa nos acontecimentos do universo, enquanto o teísmo considera a origem do universo realizada a partir de um princípio criador também, só que defende que este interfere na maneira ativa nos acontecimentos, de maneira ativa nos acontecimentos do universo. Ou seja, o deísmo acredita que esse ser existe, mas deixou essa coisa para lá. Já o teísmo que ele existe e ainda interfere.
teísmo e deísmo não são consideradas manifestações religiosas pelo fato de não pertencerem a um sistema de rituais e costumes, mas são apenas formas de se classificar a opinião ou a ideia sobre o princípio organizador do universo. Então é importante ter em mente que deísmo e teísmo fazem parte de uma reflexão na esfera da filosofia da religião, que por sua vez não tem a intenção de analisar as perspectivas sociológicas, psicológicas da religião. Ou seja, cabe a ela aqui, como filosofia da religião, buscar compreender o motivo que leva a pessoa a definir uma cosmovisão e a entender o que a levou a seguir esse sistema religioso. Tá certo, gente? Então, a gente se vê na próxima aula. Abraço!